Pessoal da igreja, com a graça e a paz da parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 12. A gente vai estar lendo a partir do verso 1, versículo 1. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1 e também o 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e se assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Você pode se assentar. Somos gratos a Deus por estarmos louvando, cultuando ao Senhor junto com os irmãos. Quero agradecer também ao pastor Marcelo pelo convite, pela confiança e pela coragem. Somos gratos a Deus pelo convite feito a gente para estar aqui. Irmãos, Hebreus capítulo número 12, ele vai falar um pouco sobre a fé, vai falar também um pouco da exortação, da perseverança na nossa caminhada. Se nós pegarmos o versículo de número 1, ao qual nós lemos, nós vamos ver que ele inicia dizendo, portanto, nós também, está falando conosco, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aqui está apontando para Hebreus capítulo 11, o capítulo anterior, ao qual está aqui falando sobre a galeria dos heróis da fé. Está falando ali sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Sara. E a palavra de Deus aqui, ele está nos mostrando que nós temos como testemunhas esses irmãos na fé, que confiaram em Deus, e Deus realizou grandes coisas, grandes obras na vida desses homens e mulheres. E a palavra de Deus, ela ainda continua. O versículo 1 ainda vai dizer, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Perceba que a palavra de Deus, ela diz o embaraço, né? Algumas versões vão dizer aquilo que atrapalha. Está apontando para aquilo que não é pecado. Tanto que o texto vai dizer, olha, deixemos todo o embaraço. E ele não diz o embaraço do pecado, mas ele diz, deixemos todo embaraço e o pecado. Então, a palavra embaraço aqui, algumas versões vai dizer que é tudo aquilo que atrapalha. Ele está falando que não é algo com pecado, não é algo pecaminoso, mas ele está apontando para o cuidado das nossas vidas. Interessante que Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 25, quando Jesus ele está ali, junto ali do monte, ele está ministrando para um determinado número de pessoas. Ali a palavra de Deus vai dizer que é uma grande multidão. Em Lucas capítulo 21, no versículo 25, ele vai dizer, e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. Ele está falando ali sobre os últimos acontecimentos, os acontecimentos que viriam antes da vinda de Jesus. E o versículo de número 28 ainda vai dizer, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E Jesus ainda continua ali, ainda falando sobre esse sermão, até que ele chega no versículo 34, onde ele está falando a respeito da vigilância. E ele no versículo 34, ele vai dizer, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Veja que Hebreus fala sobre o embaraço, que não é pecado,
mas também Jesus também está apontando aqui nesse sermão, falando da vigilância, para nós tomarmos cuidados, né, uma atenção, uma vigilância maior, para não nos distrairmos com o cuidado da vida. O cuidado da vida são o nosso trabalho, nossos estudos, o nosso lazer, os nossos afazeres. Quantas vezes nós vemos muitas pessoas, né, pessoas embaraçadas? Você já viu alguém embaraçado? É aquele que tem tempo para tudo, mas nunca tem tempo para estar na casa do Senhor. Ele tem tempo para fazer, para ir no cinema, para fazer tantas coisas, né? Mas ele nunca tem tempo para estar próximo de Deus. Então, os cuidados da vida, eles devem ser algo para nós que nós podemos fazer sim, que não é pecado, mas Jesus está nos alertando: ei, cuidado para não se embaraçar, cuidado para não se prender, cuidado para não se atrapalhar. Por quê? Porque não é pecado. Não, não é pecado. Mas sim, entenda que os cuidados da vida não podem te afastar da minha presença. Veja que a palavra pecado, que Hebreus ainda continua dizendo, cuidado com, deixemos todo embaraço e o pecado. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. O pecado é aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Então ele traz pecado e traz o cuidado da vida. E se tem algo que eu posso citar como exemplo, que está lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 15 em diante, em que vai dizer que um certo rei, ele prepara um banquete, e ele chama um servo dele, quando está tudo preparado, e diz: olha, vai lá e chama os nossos convidados para que se assentem aqui nesse banquete. Naquele momento, aquele servo, ele vai, convida lá aqueles homens, pessoas ali, e as pessoas começam a trazer algumas desculpas. Um vai dizer que comprou um campo, e ele não pode ir no banquete, porque ele tem que cuidar do campo. O outro, ele vai dizer: olha, eu comprei uma junta de bois, e eu tenho que ir lá ver, testá-la, como é que está, então eu não poderei ir. O outro vai dizer: olha, eu acabei de me casar, e eu não posso ir também nesse banquete. Então aquele rei, ele fica muito chateado, e ele diz então: olha, vai lá e chama aqueles que estão à beira da rua, que estão aí jogados, sabe, na sarjeta e tudo, chama eles para que eles possam fazer parte desse banquete. Então nós vemos que esses 3 exemplos aqui de pessoas que se encontram no livro de Lucas capítulo 14, vai dizer que um comprou um campo, comprou uma junta de bois, e outro casou-se. Que pecado que tem nisso? Não tem pecado nenhum. Mas olha como que o cuidado da vida aqui está prendendo eles de participarem de algo, de um banquete. E esse banquete aqui é que Jesus está trazendo ali uma parábola de ensinamento para aqueles que estavam convidando para estar com ele. E olha o versículo de número 24 de Lucas capítulo 14, ele vai dizer: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Vejam bem, esses homens, pessoas, eles não estavam pecando, eles estavam cuidando dos afazeres dele. Mas os cuidados da vida, os afazeres deles, não estavam deixando eles participarem de um banquete. Não estavam deixando eles participarem de algo que era muito importante. E Jesus vai dizer: olha, nenhum daqueles se assentará à mesa para que participem deste banquete. Aí sabe o que eu entendi aqui, irmão? Que às vezes o cuidado da vida que nós temos, ele pode nos afastar de Deus. Sabe por quê? Porque ele não deixa a gente gerar intimidade com Deus. Ah, eu estou no meu trabalho, eu me dedico ao meu trabalho. Ah, eu me dedico ao meu estudo, ao meu estudo. Mas eu nunca tenho tempo para buscar intimidade com Deus através da palavra. Mas eu nunca tenho tempo para buscar intimidade com Deus através da minha oração. Eu tenho que cuidar dos afazeres da minha vida, porque eu estou preocupado com o dia de amanhã. Mas a palavra de Deus diz: olha, não andeis ansiosos pelo amanhã, porque Deus sabe aquilo que você necessita. Ei, vamos nos apegar à presença de Deus cada vez mais. Eu sei que tem o pecado nos afasta da presença, mas os cuidados da vida também causam distrações que nos afastam da presença do Senhor.
E aí o interessante, que eu me perguntei e falei, mas por que esses homens não vão se assentar lá naquele banquete? Aí eu percebi, porque os cuidados da vida não permitem gerar intimidade com Deus. Gerar intimidade com Deus, irmão, às vezes a gente gera, sabe como? Quando a gente está necessitado, quando a gente precisa, quando a gente quer algo da parte do Senhor. Quando a gente está precisando de algo de Deus, a gente fala, eu vou orar, eu vou no ciclo de oração, eu vou começar a buscar na palavra. É nesse momento que a gente começa a buscar o Senhor cada vez mais, intensamente. Aí a gente vai gerando intimidade. Aí a gente vai lá mergulhando nos rios do Senhor e vamos nos enchendo da presença dEle. Por quê? Porque a presença dEle traz o refrigério, porque a presença dEle traz o renovo, a presença dEle fortalece o fraco, fortalece a nossa fé. Deixa eu te falar algo. Tem coisas que a gente passa, né, que transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, o nosso caráter. Às vezes a gente olha e fala, nossa, eu só busco a Deus na minha necessidade. Eu já me peguei assim, sabe? Certo momento eu já me peguei dessa forma. Passei por uns momentos agora, né, que eu falo com sinceridade, eu fiquei muito triste com Deus. Quem não andou uma vez triste com Deus? Se perguntando. E aí eu, entrando nesse templo aqui, eu me sentei bem no cantinho aqui, e foi no ano passado, estava bem muito no início, né? Eu vi aquela fumaça, aquelas luzes subindo, tudo sendo louvado, cantado aqui, e eu fiquei com o meu coração, eu falei, meu Deus, cadê a sua presença aqui, ó? Eu estou vendo a sua presença aqui nesse lugar, mas cadê a sua presença aqui, dentro do meu coração? E as lágrimas desceram naquele lugar. E eu virei para o lado, eu estava virado para cá, eu virei para o lado, porque eu falei assim, eu não quero ser movido por emocionalismo, eu não quero olhar a luz, eu não quero olhar a fumaça, eu quero sentir a tua presença aqui, ardendo no meu coração. Eu perguntei, Deus, o que aconteceu? E aí, a gente vive às vezes um momento de silêncio com Deus, né? Que a gente vai ver daqui a pouco sobre isso. O silêncio de Deus, quando Deus não fala e a gente fala, Deus, fala comigo, Deus, os irmãos, Deus, através da palavra. A gente fica assim. E aí, naquele dia eu fiquei ali adorando o Senhor, o culto acabou e eu fui para casa com aquela sensação. Falei, Deus, eu quero sentir a tua presença de novo. Como pode isso? E eu fui com um compromisso na congregação do Rui Sangrá. Chegando lá, eu ministrei. O culto foi uma benção, Deus agiu poderosamente naquele lugar, mas eu ainda carregava aquela ferida no coração, sabe? Eu falei, Deus, eu preciso da tua graça, porque está acontecendo algo aqui que só o Senhor pode tocar. Naquele momento o irmão olhou para mim e falou, pastor Tiago, o senhor gosta de coco? Eu falei, meu Deus, eu estou precisando da presença de Deus, o irmão vai me dar um saco de coco para eu subir aqui na congregação do Rui Sangrá, quem já foi lá tem um... Eu falei, como é que eu vou levar um fardo de coco para casa? E ele olhou para mim, eu vi que ele estava sério, e ele falou, pastor Tiago, o senhor gosta de coco? Eu falei, eu gosto. Aonde está o melhor do coco? Eu falei, o melhor do coco está por dentro. Tem a água do coco, tem a carne do coco. Eu gosto de coco. E ele falou assim, como é que faz para extrair o melhor do coco? E ele olhou para mim e fez assim, ó. Batendo, machucando, ferindo. Já logo me trouxe aquele pensamento, lembrando de Jesus sendo moído naquela cruz, sendo ferido pelos nossos pecados, pagando um preço ali ao qual era nosso. E eu estava olhando para a minha vida, eu falei assim, eu estou machucado, mas o que é isso? Jesus foi ferido, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
E naquele momento meu coração pegou fogo, sabe? Meu coração ardeu novamente, por quê? Porque eu entendi que as nossas provações, Jesus nos deixa bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, crede em mim, porque eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Então nós vamos ter as nossas aflições? Vamos, mas nós temos que andar olhando para Ele, confiando nele, sabendo que Ele é poderoso, sabendo que Ele é o refúgio, fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! E foi naquele momento que meu coração sarou, irmão, pela presença de Deus. Foi dentro da casa do Senhor, tá? Às vezes a gente fica machucado e a gente fala, não, eu quero ir embora, eu quero sair, não sei o que. Ei, fica aqui, sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece o seu coração e Ele vai cuidar da sua ferida. Ele tem o bálsamo de renovo sobre aquele que necessita. Ele tem aquilo que nós precisamos, Ele entende o nosso coração. Ele entende as nossas dores, Ele entende as nossas aflições, irmãos. E aí, seguindo o texto lá em Hebreus, ele fala para abandonarmos o embaraço, que é os cuidados da vida, que podem nos afastar da presença de Deus. Mas também ele diz para que nós possamos abandonar o pecado. A palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 59, versículo de número 2, vai dizer, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha o que o pecado na nossa vida faz, nos afasta da presença de Deus. Os cuidados da vida não é pecado, mas ela também pode nos afastar da presença de Deus. O pecado é o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Mas aí Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 vai dizer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O pecado nos separou de Deus, mas Jesus Cristo, Ele nos aproximou de Deus através do seu sangue. Porque Ele purifica os nossos pecados. Ele purifica a nossa alma, Ele purifica o nosso espírito, Ele purifica a nossa vida. Por quê? Porque quando nós olhamos com fé para Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. João, capítulo de número 14, versículo de número 16, olha o que o texto vai dizer, João capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. E olha o que a palavra diz, porque Ele habita convosco e Ele está em vós. O Espírito Santo, Ele habita conosco nesse lugar, mas Ele também faz morada dentro do seu coração. Ou seja, aonde o Espírito Santo está, meu irmão, alguma coisa vai acontecer. Ei, o mau pensamento, ele vai sair, o pecado, ele vai cair por terra, a fofoca vai ficar lá fora, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz, se nós queremos nos aproximar de Deus, nós temos que entrar com ousadia no Santo dos Santos. Entrar com ousadia. Eu quero me aproximar de Deus cada vez mais. Eu não quero que o cuidado da vida me afaste da presença de Deus. Eu não quero que os pecados me afastem da presença de Deus. Por quê? Porque perceba que o pecado e o embaraço, ele não só afasta a gente da presença de Deus, mas ele afasta a gente dos seus caminhos, dos seus propósitos e das suas promessas. Olha que interessante. O pecado e os embaraços da vida, eles nos afastam da presença de Deus, do propósito em que Deus ele tem para nossas vidas e das promessas que Ele tem para as nossas vidas. Por isso que ainda em Hebreus, o livro, a palavra vai dizer para que nós possamos nos afastar, deixemos o embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. E a palavra diz, e corramos com paciência a carreira que está nos proposta. Que carreira é essa? Nós cantamos aqui, é chegar na glória e cantar ao santo, santo, santo,
santo ao Senhor, é louvar a Deus com palavras lá no céu. A gente não vai estar aqui somente adorando o Senhor, porque nós não vemos a Deus, mas lá nós estaremos com Ele face a face. E quer ver aonde está essa promessa? Está lá em capítulo 21 de Apocalipse. Olha o que a palavra do Senhor, a carreira que nos é esperada, que diz assim, João vai dizer em Apocalipse, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada pelo seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus a limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Esse é o lugar onde Hebreus, ele está nos apontando, olha, você deixa o embaraço, você deixa o pecado, e você corre com paciência, com perseverança, para a carreira em que está proposta. Por quê? Porque é um lugar celestial, não é um lugar passageiro, é um lugar onde nós viveremos para sempre, adorando aquele ao qual nós estamos depositando a nossa fé. Aleluia! É aquele que nós estamos depositando a nossa fé, porque versículo 2 ainda vai dizer, olhando para Jesus. Eu gosto da palavra de Deus, sabe por quê, irmãos? Porque ele fala, você deixa o pecado, você deixa o embaraço, você corre com paciência para a carreira que está proposta, mas ele ainda fala como que você deve correr. O versículo 2 diz, olhando para Jesus. Aleluia! Continua olhando para Jesus. Nós participamos nessa manhã pelo batismo nas águas, onde aqueles irmãos ali confessaram publicamente a sua fé em Jesus Cristo. E agora estão iniciando uma caminhada. E eu lembro que no início da minha caminhada, as pessoas olhando, falavam assim, olha para Jesus. Continua olhando para Jesus. Agora, segue a caminhada olhando para Jesus. Mas às vezes, no meio da caminhada, a gente se distrai, não é verdade? A gente ouve algumas coisas, a gente vê algumas coisas, mas o texto está falando, olha, se você quer chegar naquele lugar, continua olhando para Jesus. Firma os seus olhos no autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Continuar olhando para Jesus é não se distrair, é focar em Jesus, meu irmão, e não importa o que está falando da esquerda, não importa o que está falando da direita, o que eu quero é chegar no meu alvo. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Jesus. Ele começou essa fé dentro do meu coração, e Ele é o autor, e Ele é o consumador. Ele é aquele que inicia, mas Ele é aquele também que aperfeiçoa. Ele é aquele que amadurece a nossa fé. Ele é aquele que garante que aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus é aquele em que Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a 8, ele vai dizer que ele chega no final da vida, ele olha e diz, olha, combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Veja que Paulo, ele combate o bom combate, né, da vida. Ele termina a corrida, mas ele guarda a fé. A fé não é uma coisa que fica, não, a fé ele continua, ele guardou a fé. E ele ainda continua dizendo, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará
naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Chegar no final e dizer, olha, eu combati o bom combate, eu venci o embaraço, eu venci o pecado, e eu perseverei com paciência aquilo que estava proposto por Deus para mim e a sua vida. Chegar nesse momento e dizer, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena estar na tua presença. Valeu a pena todos os dias em que eu orei, em que eu busquei na palavra do Senhor, conhecer-te cada vez mais. Intimidade. E aí, Hebreus, ele nos ensina a forma em que nós vamos alcançar esse propósito em que Deus tem para nossas vidas, que são a mansão celestial. Mas a palavra de Deus diz sobre o autor e consumador da fé. E quando se diz sobre fé, se nós virarmos um pouco a página de Hebreus para o capítulo 11, ele vai dizer que a fé, ele é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. Mas como é gerada a fé em nossas vidas? A palavra de Deus vai dizer, olha, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Todos nós que estamos aqui, pode ter nascido em berço evangélico, pode ter nascido como eu, no lar católico, quase fui padre e tudo mais. E aí, a palavra de Deus alcançou o meu coração, por quê? Porque eu ouvi uma palavra, e essa palavra não foi uma palavra que mudou de fora, não, mudou aqui dentro, meu irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus gera a fé. Se nós estamos aqui foi porque nós ouvimos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós recebemos a boa nova de Deus. E ela gera fé dentro de nós. Talvez é uma fé pequena, talvez seja uma fé grandona, né? Mas a gente não consegue dimensionar a nossa fé. O que a gente pede a Deus é falar, Deus, aumenta a minha fé cada dia mais. Aumenta a minha fé todos os dias. E como que a gente vai aumentar a fé? Se a fé ela é gerada pelo ouvir a palavra de Deus, então a nossa fé vai continuar sendo fortalecida quando nós recebemos a palavra de Deus. Hoje nós estamos nesse lugar, nós não estamos aqui à toa, não. Nós estamos recebendo mais da palavra de Deus, que gerou a fé um dia e hoje está fortalecendo a nossa vida em Cristo Jesus. Essa fé aí que você olhou e falou, está pequena, essa fé está aumentando cada vez mais. Por quê? Porque a palavra de Deus está alcançando os nossos corações. A fé, ela vai sendo gerada, mas ela vai sendo fortalecida por quem? Por aquele que é o autor e consumador, Jesus. Tem um certo episódio da Bíblia, né? Que um pai, ele chega para Jesus e diz, olha, o meu filho, ele está enfermo, ele se ajoga no fogo, se ajoga em tudo, então eu preciso de um milagre na vida dele. Jesus olha para ele e fala assim, olha, tu crês? Tu crês? E aquele pai diz, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Muitas vezes nós entramos aqui, meu irmão, com a nossa fé às vezes abalada. Às vezes a gente se veste bonitinho, né? Arruma lá o cabelo, fala, hoje eu vou para o culto. Por quê? Porque lá hoje Deus vai fazer alguma coisa. Mas olha o que a palavra de Deus nos ensina. O salmista vai dizer, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Perceba que o salmista está falando assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não está na casa do Senhor, mas só de saber que ele vai para a casa do Senhor, ele já vai com o coração alegre. Ele já vai com o coração, ele fala, não, futebol, eu não quero saber de futebol, eu não quero saber do que está passando, eu estou alegre, sabe por quê? Porque eu estou indo para a casa do Senhor, aleluia. E é nesse lugar, aonde as nossas falhas são corrigidas diante de Deus, porque nós apresentamos a nossa fragilidade, né? A gente apresenta diante de Deus a nossa fraqueza, e apresentar a nossa fraqueza diante de Deus não é vergonha nenhuma, porque o apóstolo Paulo diz, olha, é na fraqueza que vai ser gerado força,
Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Naquele dia que eu falei aqui, eu me apresentei diante do Senhor. Eu falei, Senhor, eu apresento as minhas fraquezas diante de Ti. E quando a gente faz isso, meu irmão, a gente não entende, mas o poder dele vem e ele torna forte naquilo que a gente fala que é fraco. Porque o poder dele age. O Espírito Santo de Deus, ele age nas nossas fraquezas. Quando nós nos apresentamos diante dele, para quê? Para que ele possa cada vez mais fortalecer a nossa fé. E nós precisamos dessa fé, nessa caminhada. Porque tudo vem levando para derrubar a sua fé, irmão. E sabemos que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está vendo como sem fé é impossível agradar o Senhor? Tomé, num certo determinado momento, Jesus, ele já com seu corpo ressurreto, ele se apresenta no meio dos discípulos. Tomé não está naquele momento. E os discípulos, diz a Tomé, Tomé, nós vimos o Mestre. Tomé, nós vimos o Mestre, Tomé. E Tomé, com a sua incredulidade, ele diz, não, se eu não tocar, se eu não ver as suas chagas, e se eu não tocar, me colocar o meu dedo lá no seu lado, eu não vou crer. E aí passa algum momento, passa alguns dias, Jesus se apresenta no meio daqueles discípulos, e Tomé está ali. E Jesus olha diretamente para Tomé e fala, Tomé, olha aqui, ó, e bota teu dedo aqui aonde você falou. Tomé naquele momento ele crê, a fé dele aumenta naquele lugar. E aí Jesus olha para ele e fala, bem-aventurado, porque me vistes, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Nós somos esses que não vimos a Jesus, não andamos com o Mestre, mas nós não nos movimentamos por aquilo que nós vemos, nós nos movimentamos pela nossa fé. Nós não andamos por vistas, mas nós andamos por fé. E a sua fé agrada ao Senhor, a sua fé traz alegria ao Senhor. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos de Deus, é necessário que creia que Ele existe, Ele é galardoador. Olha só, irmão. Se você crê que Deus pode te dar alguma coisa e você fala que você não tem fé, tem alguma coisa virada aí, irmão. Ó, eu creio em Deus. Eu creio que Deus pode fazer algo para mim, mas eu não tenho fé não. Deixa eu te falar, só de você crer em Deus, é porque um dia você ouviu a palavra dele falando assim, ó, Jesus transforma, Jesus cura, Jesus muda, Jesus faz sim o impossível acontecer. Aleluia. Então nós entendemos que é importante nós perseverarmos e carregar a nossa fé. E eu quero te levar agora lá em Mateus capítulo de número 8, Mateus capítulo de número 8, que nós vamos ver algumas pessoas ali que se moveram por essa fé. Mateus capítulo 8 vai dizer sobre um leproso. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele estava descendo o monte e de repente um leproso que seguia ali de perto, ele chegou para Jesus e o adorou. O versículo de número 2 de Mateus 8 vai dizer, eis que veio um leproso e o adorou. Perceba que esse homem, ele é leproso, ou seja, ele tem uma enfermidade. Ele padece por uma enfermidade. Aquele homem, ele tem uma necessidade, sim ou não? Sim. Ele olha para a sua vida, não somente a sua vida na sua saúde, mas também uma questão social. Por quê? Porque as pessoas olham e deixam ele de lado. As pessoas zombam dele, deixam ele no canto, jogado. Mas aquele homem leproso, ele tendo essa necessidade na sua saúde, ele entendendo também o contexto social, que ele era excluído da sociedade, o primeiro contato em que ele vai ter com Jesus, ele não vai chegar pedindo, ele vai chegar adorando. Ele chega, a palavra de Deus diz, olha,
E vem o leproso que chegou perto de Jesus e o adorou. Ele adora e ele vai dizer, versículo 2, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E olha o poder da palavra de Jesus. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. Oh, glórias! Olha o poder da palavra de Jesus naquele lugar. Olha o poder da palavra do Senhor Jesus e olha a atitude daquele que chegou perto dele necessitado de alguma coisa. Quantas vezes nós chegamos necessitados de algo e já chegamos perto do Senhor, na nossa oração falou, Senhor faz, Senhor move, Senhor me dá isso, Senhor eu preciso, mas às vezes a gente esquece de o quê? Adorar o Senhor. Eu sei que muitas vezes você sobe aquelas escadas ali e já prepara, já vem com um bilhetinho, ei, deixa eu te falar uma coisa, chega adorando, já sai da sua casa adorando, por quê? Porque Deus ele conhece a sua necessidade, antes de você apresentar a Ele, Ele já sabe qual é a intenção do seu coração, porque a palavra de Deus diz que Ele sonda os nossos corações, Ele sonda os nossos corações. Então, mistura nisso aí sim, a adoração ao Senhor e mistura também a necessidade, apresenta a Ele, mas saiba que quando você adora, Ele atende aquilo que você necessita. Ele faz, irmãos. Aí, a palavra de Deus vai dizer que Jesus estende a mão, toca nele e diz, ser limpo, ele é curado. Jesus, ele tem o poder sobre as enfermidades. Se tem alguém aqui que entrou nesse lugar clamando, pedindo algo lá, talvez pode ser aqui dentro ou fora daqui, ei, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Cadê a sua fé? Cadê a nossa fé? Dizendo, Senhor, continua curando, Senhor, continua clamando, continua fazendo a sua obra, continua realizando os seus prodígios. Enquanto nós adoramos, nós podemos clamar ao Senhor, porque Ele é poderoso para fazer. Ainda seguindo no capítulo 8, versículo de número 5, inicia o texto ali falando de um centurião, o centurião de Cafarnaum. Esse centurião, ele era romano, ele não tinha algo muito religioso, mas esse centurião, a palavra de Deus vai dizer que ele tinha um servo. E esse servo, ele estava com uma certa enfermidade. E a palavra de Deus vai dizer que aquele centurião, ele vai, sabendo que Jesus estaria ali em Cafarnaum, ele toma uma posição e ele vai adiante, encontrar-se com Jesus. O capítulo 8 de Mateus vai dizer. E esse texto me chama a atenção porque esse centurião encontra com Jesus e ele diz, olha, o meu servo, ao qual eu estimo muito, ele carece de algo na sua saúde. E Jesus prontamente diz, não, nós vamos lá, vamos abençoar. Mas aquele centurião, ele usa de umas palavras dizendo, não, Senhor, eu não sou digno que entreis lá na minha casa, mas diga somente uma palavra, e o meu servo, ele sarará. Aquele momento, Jesus, ele olha para aquele centurião e ele diz, mas que fé é essa? Que fé é essa que eu não pude nem achar essa fé em Israel? E o que me chama a atenção nesse texto é porque era um centurião, irmão. Era um centurião, era um guarda do povo romano. As pessoas olhavam para aquele homem e falavam assim, não, você não tem jeito. Você não tem como a palavra chegar para você e transformar a sua vida, porque você é romano. Mas alguém teve ousadia de pregar sobre Jesus para aquele homem. Porque se Jesus olha para ele e diz, mas que fé é essa? Não encontrei fé essa, igual essa fé em Israel. Ou seja, se a palavra de a fé, ela é gerada através de ouvir a palavra de Deus, então esse centurião, ele recebeu a palavra de Deus que gerou a fé dentro do seu coração.
E aquele homem, recebendo essa palavra, despertou a fé, sabendo que Jesus curava, que Jesus fazia, e ele foi atrás de Jesus, para que Jesus pudesse abençoar aquele servo. Eu me alegro, sabe por quê? Porque ainda tem pessoas ousadas, que conseguem olhar para a pessoa com compaixão e falar assim, ó, as pessoas olham para você achando que você não merece, que você não pode nada, mas a palavra de Deus deve ser ministrada a todos, não independe se você olha para a pessoa e fala assim, esse coração é duro, esse aí, se eu falar alguma coisa, ele não vai crer. Irmão, fala, sabe por quê? Porque quem faz não somos nós, quem faz é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem de todo pecado, de todo juízo e da justiça de Deus. É Ele que faz. Às vezes a gente olha com um olhar, sabe, não, aquele lá, dá não. Aquele lá tem um coração duro, não dá para pregar para ele, não dá nem para falar que Jesus ama ele, porque ele não vai receber. Irmão, é nesse que Jesus faz. Irmão. Eu me lembro uma vez na congregação da Vila Amélia, quem conhece a congregação da Vila Amélia, a porta, né, já é beira de rua, e entrou uma vez uma mãe desesperada, ela sentou lá atrás, um diácono veio e falou assim, pastor Tiago, olha, aquela irmã quer falar com você. Eu falei, não, vamos falar. Mas já está acabando aqui, daqui a pouco a gente vai ouvir ela. E aí a gente finalizou o culto, aquela irmã estava ali, recebeu a palavra de Deus, orou com a gente e tal, e no final ela foi falar, olha, o senhor que está dirigindo aqui, eu falei, sou eu. Aí ele falou assim, a minha filha está em casa e ela está desesperada. Eu preciso de algo na vida da minha filha. Eu falei assim, vamos lá, vamos orar por ela, vamos lá conversar com ela. Não, pastor, não vamos não, porque hoje não vai ser legal. Então, ora por mim, porque eu estou aqui carecendo. E a gente pegou, orou com ela, oramos para que Deus pudesse fazer lá na casa dela, marcamos de ir no dia seguinte, ir lá visitar. Chegou na segunda-feira, fomos lá, marcamos, eu tinha um violãozinho, toco mais ou menos lá. Cheguei lá, eu fui com a minha fé, irmão, pequena. Eu falei, o que a gente vai fazer aqui? Luciane foi comigo. Aí aquela irmã começou a falar. Aí trouxe a filha dela. A filha dela veio com os cabelos assim, eu olhei, meio assustado, e falei, meu Deus, mas não era questão de possessão maligna, não. A gente sentou, ela conversou, ela foi ouvida, a gente orou, nós cantamos junto, naquele momento nós oramos de novo com ela, e eu saí de lá e falei assim, meu Deus, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Falei comigo, irmão. Falei, o que eu vim fazer aqui? Naquele momento a gente saiu de lá, continuou os trabalhos na congregação da Vila Amélia, passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, a mãe dela indo, de repente chegou um domingo, que a gente lá iniciando o culto, louvando a Deus, de repente entrou aquela menina, com os cabelinhos tudo enroladinho, com a biblinha desse tamanho assim, debaixo assim do braço, e ela foi lá, e começou a louvar no final com a gente, e no final ela falou assim, pastor, eu quero aceitar Jesus novamente, eu quero fazer parte desse conjunto de jovens, eu quero louvar o Senhor, e está lá até hoje, irmão. Aí eu entendi como é que o Espírito Santo de Deus ministra o nosso coração, sabe por quê? Porque eu achei que eu fui lá, toquei violão, cantei, olha só, e aí eu orei com os irmãos e falei assim, Deus não vai fazer nada, eu pensando comigo, né? Mas aí o Espírito Santo trabalhou e falou assim, Tiago, quem disse que é você que faz? Quem disse que é você que toca? Quem disse que é você que canta? Quem disse que é você que prega? E alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer sim, se você se permitir ser usado através da minha palavra. Enquanto você está aqui tocando sua bateria, louvando o Senhor, quem disse que o culto acontece por causa de você? É por causa dele, é para ele, é por ele, são todas as coisas. Deus, ele faz da forma que ele quer, ele usa quem ele quer. E nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Saí de lá achando que não ia acontecer nada. Eu saí, né, irmão? Mas ficou um lá que estava trabalhando na vida daquela família. Estava lá ministrando sobre aquele coração. E aí eu comecei a entender, eu falei, meu Deus, é assim. Às vezes a gente acha que a gente tem que estar por cima, né? Tem que estar aparecendo para fazer alguma coisa. Ei, importa que ele cresça. Importa que ele cresça. E nós venhamos somente, diminuir. Aquele centurião, ele ouviu a palavra,
ele recebeu a fé, depositou essa fé em Jesus e recebeu a bênção sobre a vida daquele homem, servo dele. Aí o texto ainda segue. O capítulo de número 8, versículo 18, vai dizer que o versículo 23, vai dizer quando Jesus, ele apazigua a tempestade. A palavra vai dizer que entrando ele no barco, Jesus, junto com os seus discípulos, Jesus disse assim, olha, passamos para o outro lado. E de repente, levanta-se ali um grande vento, uma grande tempestade. Nesse momento ali, Jesus estava dormindo lá no barco. E aqueles discípulos, eles estavam ali apavorados. Tanto que um dos discípulos, eles se aproximam de Jesus, dizendo, Senhor, não vê que vamos perecer? Não vê que vamos morrer? Porque o vento é forte, a tempestade tem se levantado. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus estava dormindo. Quem está dormindo, né? Eu falei isso na congregação, que quem está dormindo fica em silêncio. Aí teve uma irmã na ponta do banco, olhou para mim e falou assim, tem gente que não fica em silêncio dormindo não. Ela fez assim para mim, ó. Aí eu entendi, eu falei, não, tem gente que não fica em silêncio não. Mas Jesus estava aqui dormindo e estava em silêncio. Os discípulos chegaram desesperados, falando, Jesus, nos ajuda, nós vamos morrer, nós vamos perecer. E Jesus estava, não respondeu nada a eles. Tem momentos da nossa aflição, das nossas vidas, que às vezes Jesus ele faz dessa mesma forma com a gente. Ele fica ali quietinho, sabe por quê? Porque no silêncio dele, ele vê que cada vez mais nós vamos nos aproximando dele. No silêncio que ele fica, a gente vai caminhando cada vez mais para perto dele. Por quê? Porque a gente começa a perseverar. Então o silêncio de Deus, ele vai fazer o quê? A gente se achegar cada vez mais a ele. Está vivendo um momento de silêncio, meu irmão? Se aproxima cada vez mais dele, porque uma hora vem a palavra dele, e é como o pastor Marcelo disse no acampamento cedo, o de repente vai acontecer, basta uma palavra do Senhor. E naquele momento os discípulos ali, Jesus levanta, ele olha para os discípulos, e diz, por que temeis, homens de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos, olha o poder do Senhor Jesus, ele repreende até a tempestade, o mar, e causa o quê? A bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. E tem uma passagem muito interessante, ainda em Mateus, no capítulo de número 14, que nesse momento, Jesus, ele diz para os discípulos novamente, olha, vamos atravessar para o outro lado. Jesus gostava, né, de chegar para o outro lado, de sair de um lugar e estar no outro. E ele olha para os discípulos e fala, ó, entra no barco e vamos para o outro lado. Só que em Mateus capítulo 14, versículo 22, Jesus, ele não está no barco com os discípulos. E levanta novamente uma tempestade, levanta um vento contrário, levanta ali algo sobre a vida dos discípulos. E naquele momento, a palavra de Deus vai dizer que o vento era tão forte, que os discípulos estavam com medo de morrer novamente. E de repente, já era na quarta vigília da noite, a palavra de Deus vai dizer que uns dos discípulos, olhando mais à frente, vê que tinha um fantasma. Aí você pensa, 12 discípulos dentro do barco, a tempestade já levantando, o momento ali era de dificuldade, a circunstância do momento era difícil. A nossa vida às vezes costuma ser assim. A gente olha o momento e parece que tudo vai dar errado, que a gente não vai conseguir chegar do outro lado, que a gente não vai conseguir vencer. De repente, eles olham para frente e a situação aperta. Por quê? Porque os discípulos olham e vai ver um fantasma. Aí Jesus vai dizer assim, tem de bom ânimo, sou eu. Aí Pedro naquele momento fala assim, se és tu, Jesus, mande-me ir ter contigo por cima do mar. Veja que às vezes um momento de caos da nossa vida nos atrapalha até de reconhecer a voz do nosso Senhor.
Pedro andava com Jesus, conhecia a voz de Jesus. Se a Luciene chegar lá do outro lado e ela falar alguma coisa, eu escuto aqui e falo assim, ó, é Luciene, por quê? Porque eu conheço a voz dela. Naquele momento ali, quando Jesus disse, não temas, tem bom ânimo, sou eu, Pedro podia falar assim, ué, é a voz de Jesus. Mas Pedro disse, não, se és tu, Pedro, se és tu, Jesus, manda-me ter ir contigo por cima das águas. Os momentos das aflições da nossa vida querem causar, sabe o quê? O silêncio das promessas, o silêncio do propósito sobre o nosso coração. Às vezes a gente tem dificuldade, no momento da dificuldade, a gente tem dificuldade, sabe de quê, irmão? De ouvir a voz de Deus. Só vem palavra de derrota, só vem palavra de desânimo, mas a palavra de Deus ainda está sendo ecoada, só que no momento da dificuldade, a gente se atenta mais para aquilo que está acontecendo, do que para a voz do nosso Deus. Jesus está falando, ei, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Naquele momento, Pedro, ele encorajado pela palavra de Jesus, fala assim, ó, vem então, Pedro, ele sai do barco, coloca um pezinho para fora, coloca o outro, de repente ele começa, olhando para Jesus e caminhando, mas o texto vai dizer, que o vento era forte, e o vento distraiu a Pedro, e Pedro começou o quê? A afundar. Pedro começou a afundar, e a palavra vai dizer, e Pedro clamou, e Jesus, naquele momento, estendeu a sua mão e trouxe ele de volta. Sabe o que é interessante nesse texto, irmão? Às vezes tem momentos na nossa vida que a gente fala, não vai dar certo. Eu estou quebrado. Eu estou chegando no fim do poço, no fundo do poço. Eu estou chegando já lá no fundo. Pedro começa a afundar, irmão. Mas ele não chega no fundo. Quando ele clama, Jesus ali está pronto, socorro bem presente para tirar, para pegar na mão e dizer, levanta, levanta, levanta! Quem disse que você vai chegar no fundo? Você tem orado, você tem clamado, então você está vendo as mãos de Deus cuidando já da sua. Sabe o que é? Alô? Que naquele dia, Pedro deve ter ficado maravilhado. Eu fui afundar e Jesus me socorreu. O momento da dificuldade, Pedro valorizou a mão estendida de Jesus. Mas pensa no dia da bonança, quando Pedro caminhava com Jesus todos os dias. Jesus era o sustento dele na hora boa e ele não estava percebendo. Às vezes na hora da nossa bonança, a gente não se lembra, né? Que Jesus continua dando força, que Jesus continua dando alimento, que Jesus continua dando paz, que Jesus continua dando alegria, que Jesus está abençoando uma porta aberta, que Jesus está abençoando a sua saúde, que Jesus está abençoando a sua família, mas chega no momento ruim e a gente fala, Deus me socorreu. Deus é um Deus presente. Jesus, Ele mesmo disse, eis que estarei convosco todos os dias das vossas, até a consumação dos séculos. Olha só. Até a consumação dos séculos, todos os dias, no dia de alegria, no dia mau, Ele está bem presente na nossa vida. Aleluias. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu vou encerrar. Nós entendemos que nós temos que fugir, como Hebreus diz, do embaraço, do pecado, conservar a nossa fé, estar atentos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela gera cada vez mais a fé em nossos corações. E quando eu fui finalizar esse texto de Gênesis, me chamou a atenção. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, diz que a terra, ele era sem forma e ela era vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E nesse momento eu pude olhar para a minha vida como exercício de fé, reconhecer o nome do Senhor Jesus sobre a minha vida, reconhecer de onde Ele me tirou, aonde Ele colocou, e ver que cada dia mais eu careço dEle. Porque eu me olhei para esse momento e falei assim, Deus, eu era assim, eu era sem forma, não tinha característica.
As pessoas olhavam para mim e falavam assim, vai ser mais um filho de um embriagado. Meu pai era embriagado, vivia alcoolizado. E as pessoas falavam isso. E eu olhando para esse texto, eu era assim, sem forma. Eu tinha um vazio dentro de mim. Mas eu olhando para esse texto, eu olhei e falei assim, mas olha só, de repente disse Deus, veio a palavra de Deus e ele deu forma àquilo que não tinha forma. E aquilo que era vazio, Deus encheu. Deus encheu. Talvez você chegou nesse lugar aqui, talvez dessa forma, sem característica, perdido. Ou você chegou aqui também vazio, procurando em tantas coisas, alguma coisa para encher o seu coração, e você não vai achar. Mas essa palavra, ela alcança o nosso coração. Essa palavra, ela alcança a nossa vida, por quê? Porque ela traz vida. Traz vida, renovo. Ele transforma aquilo que não tem forma e dá forma. E ele pega o que está vazio, ele enche com a presença do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus ainda vai dizer que havia trevas naquele lugar. E diante da palavra de Deus, ele disse que haja luz, e houve luz. As trevas são dissipadas através da palavra de Jesus, que diz: você é sal da terra e luz do mundo. Você é sal da terra e luz do mundo. Nós somos sal, nós somos luz, irmão. Mateus ainda vai dizer, olha, resplandeça a vossa luz, para que os homens, eles possam ver as suas boas obras, e glorificarem ao Pai, darem glória a Deus, através da nossa fé. Através da palavra que chega em nossos corações, continua caminhando na presença de Deus, continua recebendo a palavra de Deus, continua levando a palavra de Deus àquele que necessita. Se trouxe alguém aí um pensamento agora, e você lembrou de alguém, ei, deixa, ora por ele para que Deus possa realizar na vida dele. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos. Nós te agradecemos.